Hoje tem gente falando de novo em capacidade de guerra, em prontidão militar. Acho que o Helmut Schmidt teria dado um tapa na cara de quem dissesse isso. Ele teria dito algo como: tá todo mundo ficando maluco? Eles sabem do que estão falando? Nossa vida vai acabar sendo destruída por esse tipo de pensamento. A Alemanha virou um país bem provinciano. E quando o Sr. Merz diz que a Rússia também é um país bárbaro, de onde ele tira isso? Ele nem sabe. Mas uma coisa é certa. É racismo. Música nunca é uma arma. Música é sempre uma ponte. E quando a gente faz música, faz também por amor às pessoas. Isso é uma grande inspiração, algo realmente maravilhoso. Música. Contra a corrente, sobre a pessoa. Hallo bei Gegen den Strom. Wir zeigen Ihnen Positionen. Olá, bem-vindo ao Contra a Corrente. Aqui mostramos posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. O trabalho dele é conhecido por muitos de nós desde a infância. Ele despertou o amor pela música clássica em milhões de pessoas. É um maestro de nível mundial. Fundou o Festival de Música de Schleswig-Holstein e fez história na televisão com programas como Ashton Classic. Ele é um jovem de 82 anos, sempre pronto para uma boa aventura. No ano passado, por exemplo, nós dois subimos pela escada de incêndio até o telhado de um hotel em Moscou. Bem-vindo, Justus Frantz. É um prazer te ver, querido Patrick. Justus, você acabou de se tornar professor no conservatório. Como está sendo esse novo trabalho? Professor am Konservatorium. Wie läuft die Arbeit an? Olha, eu me senti muito bem. Primeiro, a orquestra é excelente. Segundo, o diretor ou presidente da universidade é uma pessoa especialmente simpática, o Sr. Sokolov, que também demonstra respeito pelo trabalho dos outros e por opiniões diferentes. E isso me agradou muito, de verdade. Ontem eu dei minha primeira masterclass para regentes e pianistas sobre um concerto para piano, o quarto concerto para piano de Beethoven. E claro, nesse caso, o foco fica muito no piano. Foi uma experiência que me deu uma alegria enorme. Quando entrei no auditório, ele estava completamente lotado. Eu realmente não esperava por isso. E todos se levantaram quando eu entrei. Um sinal de respeito. Sim, um sinal de respeito. Antigamente, na nossa escola, também era assim. Hoje em dia, a gente ouve, de vez em quando, que professores são atacados. Graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Mas, de qualquer forma, foi uma alegria enorme poder trabalhar com esses jovens tão talentosos e também mostrar um pouco daquilo que talvez a gente interprete de um jeito diferente na Alemanha. Durante a minha vida, toquei em muitos concertos com Herbert von Karajan, com Leonard Bernstein, com Schulze e com outros maestros. E com isso eu realmente absorvi, ainda bem jovem, não adolescente, mas um homem jovem, toda essa grande tradição, essa história da interpretação musical. Porque o Karajan, claro, teve professores fantásticos e conheceu grandes regentes. E não falo só do Furtwängler, mas de muitos outros também. E o mesmo vale para o Leonard Bernstein. Von vielen anderen auch und Leonard Bernstein ganz genauso. Und dadurch bin ich auch hineingewachsen. E foi assim que eu acabei crescendo dentro de uma tradição musical que hoje quase ninguém mais conhece. E por isso eu posso, e isso me dá um prazer enorme, continuar transmitindo isso adiante. Porque eu fui muito apoiado quando era jovem, por todos esses que acabei de mencionar e por muitos outros também. Pelo Karajan, pelo Bernstein, pelo Celibidache e por tantos mais que nem consigo lembrar de todos. Foi com essa tradição que eu cresci, com esse conhecimento que eu me formei, e como eles me ajudaram naquela época, eu vejo como meu dever agora passar isso adiante para os jovens de hoje. E aí dá para perceber diferenças bem marcantes na forma como as músicas são interpretadas. Isso me chamou a atenção já na conversa prévia.
Sim, um estrangeiro que pensa desse jeito sobre a música alemã, ou melhor, sobre os alemães, talvez ache que a gente não é tão livre assim. Mas muitas vezes somos até mais livres na nossa interpretação do que outros. Por exemplo, eu penso numa gravação famosa do segundo concerto para piano de Brahms, com Furtwängler. Isso aconteceu numa época em que havia ataques aéreos, quando Berlim realmente, na verdade, era uma sorte enorme poder assistir a um concerto. Berlin wirklich eigentlich, das war immer ein Glück, wenn man ein Konzert besuchen konnte. Und wie dramatisch Furtwängler und mit E é impressionante como Furtwängler conduz esse Brahms, com tantos rubatos, atrasos, acelerações, mudanças de tempo, é algo realmente único. E todo mundo que conhece essa gravação sabe que ela está cheia de problemas técnicos, o que é natural para a época. E o Edwin Fischer, digamos assim, também não era o pianista mais técnico de todos, mas sem dúvida era um dos maiores dramaturgos ao piano. Por isso essa gravação é fantástica. E quem já ouviu sabe que os alemães lidam de forma muito mais livre com as variações de tempo do que muita gente que fala sobre a Alemanha, mas não conhece tão bem essa tradição. Como é que vocês aqui no Conservatório de Moscou conseguem se reunir mesmo assim? Como encontram um caminho em comum, uma interpretação em conjunto? Eu acho que, bom, um maestro não pode simplesmente seguir cada pessoa da orquestra. Ele precisa mostrar o que quer. E o importante é que eles sintam exatamente o que eu faço. E que, mesmo quando eu faço algo totalmente inesperado, estejam comigo. Agora eu tenho que bater na madeira aqui. Toque, toque, toque. Porque amanhã é o grande concerto no conservatório, à noite. E eu espero que a liberdade que eles me dão, por confiarem em mim, porque poderia ser bem diferente, que eu consiga viver essa liberdade amanhã também. E que com isso, a gente consiga criar uma interpretação realmente viva da primeira sinfonia de Brahms. O papel de professor já é familiar para você. Afinal, você já foi docente numa bela música. Eu já estive várias vezes. Inclusive já fui professor na China, e ainda sou. Mas na Alemanha, a gente normalmente para aos 65 anos. Ou até antes, como foi o meu caso. Eu parei porque estava muito envolvido com o Festival de Música de Schleswig-Holstein, e depois vieram outros festivais. Eu também fundei o Festival de Mecklenburg. Além disso, fui padrinho do MDR Music Sommer e participei de muitos outros projetos. Tudo isso me deu muito prazer. Mas na época, tive a sensação de que o trabalho contínuo com os jovens estava ficando de lado. Por isso decidi parar um pouco mais cedo. A gente nunca tinha falado sobre isso. A sua vida também carrega a experiência de fuga e expulsão. Como é para você estar aqui hoje em Moscou tocando e dando aulas? Bom, primeiro eu preciso te dizer que, acho que ainda antes de nascer, eu já tinha fugido várias vezes, porque minha mãe estava com muito medo. Aí a gente foi bem pro leste. Mas isso também não deu certo, porque de repente tivemos que voltar pro oeste, para casa dos meus avós. E depois, durante os ataques aéreos rasantes, quando a gente viajava junto com, sei lá, milhares ou até milhões de outras pessoas, o que chamavam de trek, a gente saía em busca de comida. Minha mãe, meus avós e todos os adultos da família estavam sempre indo atrás de alguma coisa. As crianças ficavam no carro. Mas claro, quando aqueles aviões vinham voando baixo, todo mundo pulava para fora, morrendo de medo. Só eu fiquei lá, porque eu estava num carrinho de bebê e ainda nem sabia andar. Aí uma granada explodiu não muito longe de mim. E isso deve ter... Eu não faço ideia do que aquilo causou. Mas outro dia, alguém da minha família me contou que tentaram me fazer cócegas ou provocar alguma reação. Só que eu fiquei com os ombros encolhidos. Parece que eu tinha levado um choque terrível. E eu não consegui superar aquilo de imediato, até porque eu nem conseguia me expressar. Ninguém sabia de nada, porque eu simplesmente fiquei em silêncio. Und war unbeweglich.
E estava tudo parado. Mas de repente as coisas voltaram a andar. Eu não tenho nenhuma lembrança traumática disso. Nem vivi nada assim. Depois disso, tive uma juventude muito boa, embora sem pai, lá em Schleswig-Holstein, onde parentes nos acolheram de forma incrivelmente generosa. Eu sei que naquela época, alguns refugiados não eram muito bem-vindos, mas no meu caso, sempre me fizeram sentir que eu também fazia parte dali. Que eu era, por assim dizer, um dos donos daquela bela e maravilhosa propriedade de Tesdorf, em Schleswig-Holstein. E você é alguém que hoje consegue se expressar. Estamos mais uma vez vivendo tempos de guerra. A música te traz segurança, te dá paz interior. Eine innere Ruhe. Da muss ich darüber nachdenken. Das ist sehr unterschiedlich. Preciso pensar sobre isso. É muito diferente. Quando eu ouço Brahms, por exemplo, é difícil encontrar uma música mais triste. Logo no começo, parece uma acusação contra o mundo inteiro. E Brahms entende profundamente os problemas da nossa vida. A solidão, a proximidade da morte, tudo isso. Ele nos acompanha nesses medos, nessas angústias reais. Mas ele fica com a gente. Já Beethoven é alguém que nos dá esperança. Quando achamos que chegamos ao fim, tem gente que recorre a antidepressivos. Eu sempre digo não, ouçam Beethoven, ou toquem Beethoven. Aí vocês não precisam de nada disso, porque Beethoven pega a gente pela mão e mostra, o mundo pode ser superado, e pode ser superado com a nossa vontade e com a nossa criatividade. E Mozart é uma coisa completamente diferente. A fé, a força e o gênio de Bach eu nem quero começar a mencionar aqui. Mas o Brahms é um compositor que nos acompanha de um jeito impressionante, na tristeza, no desespero. E de repente, justamente porque conseguimos colocar tudo isso para fora, a gente acaba se sentindo mais seguro. É como se tivéssemos nos expressado de verdade. Como quando você conversa com um bom amigo, conta suas preocupações, seus medos, e de repente, parece que se livrou dele. É mais ou menos assim que eu sinto. Será que Brahms é o compositor genial que combina com o nosso tempo? Sim, quer dizer, existem também compositores um pouco mais jovens, claro, mas o Brahms, para mim, é um dos realmente grandes. E talvez também porque eu me lembro de que depois da guerra a gente estava naquele castelo lindo e foi por meio da música que todo mundo acabou se unindo de alguma forma. E curiosamente, era sempre o Brahms que tinha um papel importante nisso, que fazia as pessoas se aproximarem. Naquela época, lá por 1946, havia, claro, pessoas que talvez tivessem sido nazistas. E havia também a minha família, que em geral tinha participado da resistência, e muitos outros. Mas foi através da música que todos se encontraram. E também através do luto por uma vida destruída e por um país destruído. Isso também influencia quando você organiza de novo um festival de música em Gran Canaria. Gran Canária fica tão longe, e é como se fosse o último refúgio, um lugar que ainda não foi afetado pela confusão de uma sociedade iludida. Lá, o sol nasce e se põe de verdade. E tem aquela natureza incrível, toda verde, em contraste com o deserto, onde tudo tem um significado completamente diferente. Eu diria que Gran Canária é, de certa forma, uma fuga para um sonho, mas um sonho que está vivo. Será que essa fuga para um sonho que ainda está vivo também vale para o novo governo espanhol, que acabou de... Olha, eu só tenho autoridade para falar sobre o governo alemão. A gente já vai chegar nesse assunto. Mas sobre a espanhola eu não vou dizer nada. Você é o fundador do Festival de Música de Schleswig-Holstein. E dá para dizer, olhando hoje para trás, para esse festival e para esse estado onde você viveu, algo como o que Heinrich Heine escreveu. Quando penso em Schleswig-Holstein à noite, o sono me abandona. Nein.
Não, eu acho que não devo avaliar os governos em Kiel, lá em Schleswig-Holstein. E para ser sincero, nem conseguiria, porque já faz tempo demais que saí de lá. Se eu posso falar de alguma coisa, é das florestas, das faias que chegam até o Mar Báltico e as praias. Mas claro, Schleswig-Holstein. E o Brahms, aliás, é meio de lá também. Os pais dele são os dois de Dithmarschen. Então ele cresceu com as canções da Alemanha, ou melhor, do Norte. E essas músicas nem sempre são muito alegres. Um biógrafo do Brahms chegou a dizer: quando o Brahms está alegre, ele canta algo como "O túmulo é a minha alegria". Man hat dich ja As pessoas te conheceram no Festival de Música de Schleswig-Holstein, que você mesmo criou, mas ultimamente você não tem sido tão bem-vindo por lá. so gerne gesehen. Wie ist der aktuelle Stand? Como está a situação agora? Então, é verdade, mas isso não tem nada a ver com música. Desde o começo, na verdade, eu sempre fui a favor de construir pontes. E eu também sou um bom aluno do Helmut Schmidt, que teve um papel muito importante na minha vida. Foi uma amizade que começou quando eu tinha uns 17 ou 18 anos. O Schmidt, se não me engano, tinha um filho que faleceu. Acho que eles sempre pensaram um pouco assim. Ele poderia ser como nosso filho nessa idade. Talvez isso também tenha fortalecido ainda mais a nossa relação. Deutlich noch gestärkt. Und Helmut Schmidt war ja nun ein unglaublicher Helmut Schmidt era, sem dúvida, um grande defensor da paz. Ele dizia que não existe nada pior do que a guerra. E no fim das contas, eu já me ocupei bastante com as confusões e as consequências da guerra, claro, também nas minhas lembranças. Mas eu mesmo não vivi isso. Só que hoje tem gente que volta a falar em capacidade de guerra, em eficiência militar. Acho que Helmut Schmidt teria dado um tapa na cara de quem dissesse isso. Ele teria perguntado: "Ele fica todos mosucos? Tive mais wixtwo Thailand? E o man vende me que step por estes." Davon zerstört sein. Und E o Tenente Schmeidjern zur des Gerficke. was Krieg heißt. Natürlich wusste das ja. Claro que ele sabia disso, e em todos os sentidos. Ele mesmo também estava em perigo, e nunca pôde se expressar de forma realmente, totalmente sincera. Durante o dia, ele tinha que aparecer com os uniformes do Terceiro Reich, dentro da disciplina daquele regime. E à noite, ele dizia: "Quando é que tudo isso vai acabar?" Helmut Schmidt. O Helmut Schmidt costumava organizar encontros às sextas-feiras. Você também fazia parte do grupo de convidados. Como foi a sua experiência com ele? Wie hast du ihn erlebt? Essa era a Sociedade das Sextas. A gente se reunia sempre na segunda sexta-feira de cada mês. Ele tinha um intelecto incrivelmente afiado, e todos ficavam esperando para ver o que ele ia dizer. Eu tinha a sensação de que a gente sempre se sentia um pouco aluno quando estava com ele. Não quando se estava a sós, mas em grupo, sim. Ele não queria dominar, na verdade, mas acabava dominando, pela força da personalidade, pela inteligência impressionante. E, de certo modo, ele conduzia os diferentes espíritos dessa Sociedade das Sextas na direção que achava certa. Mas todas as pessoas que conhecia ali viam a guerra como o maior horror e o maior perigo. Espero que ninguém se esqueça disso. Uma figura como Helmut Schmidt, uma personalidade como a de Helmut Schmidt, seria necessária hoje na política? Sim, eu acho que podemos dizer isso sem nenhuma restrição. Se nós o tivéssemos, se ele fosse mais jovem, e se estivesse fisicamente em boa forma, a Alemanha não teria passado por um desenvolvimento tão terrível como o que, infelizmente, estamos vendo agora. A Universidade de Kiel, o reitorado da universidade, enviou uma circular dizendo literalmente: todos os funcionários e estudantes da Universidade de Kiel continuam proibidos de viajar para a Rússia. O que você acha disso? Nach Russland zu reisen. Was hältst du davon?
Isso é uma loucura, porque todos nós sabemos que quando temos problemas uns com os outros, existem duas opções. Uma é cortar todo o contato e entrar numa confrontação total, e a outra é conversar. A paz só pode ser alcançada com comunicação. E se confiarmos uns nos outros, eu acredito, e acho que todos os alemães deveriam refletir sobre isso, que ao conversar, ao trocar ideias, a gente pode construir o futuro. Não podemos esquecer que a Alemanha atacou a Rússia várias vezes. Uma vez foi com Napoleão, no começo do século XIX. Depois veio a Primeira Guerra Mundial. Quero apenas lembrar que foi a Alemanha que declarou guerra, e não a Rússia. E pela segunda vez, eles ainda deixaram de fazer isso. Eu acho que a guerra nem chegou a ser declarada. Eles simplesmente invadiram. Então nós temos uma parte considerável na dor que a Rússia sofreu. E se a gente pensar que hoje pode ir até o rio Oder, num país unificado, isso a gente deve em grande parte à Rússia. Eu realmente não consigo entender como as pessoas podem esquecer disso. Porque o momento mais feliz da minha vida, politicamente falando, foi quando as fronteiras se abriram. Quando de repente a gente pôde pegar o carro e ir para Schwerin, para Rostock ou para Brandemburgo. E de repente tudo aquilo que a gente só conseguia imaginar, a gente pôde viver de verdade. Foram experiências muito emocionantes. Und das waren wirklich so emotionale Erlebnisse. Ich habe immer gedacht, ich bin der Einzige, der irgendwie Tränen. Eu sempre achei que era o único que ficou com os olhos cheios de lágrimas. Mas aí eu olhei para os outros, e eles também estavam assim. Foi um momento incrível para todo mundo. E isso, também quando Gorbachev veio para a Alemanha, as pessoas estavam com uma atitude completamente diferente. Muito mais abertas, muito melhores. Por que seria errado visitar um país sobre o qual a gente tem tantos preconceitos? Porque preconceito é isso, quando a gente não conhece, acaba tendo preconceito. Então por que não deveríamos ir até lá? Claro que temos que ir. A gente não pode aprender só com quem também não conhece o país. Estou falando, por exemplo, de jornalistas que simplesmente copiam o que lhes vem à cabeça, o que acham que é verdade, mas que na verdade não conseguem verificar. Será que na Alemanha se espalhou uma certa visão provinciana e um esquecimento da própria história? Eu diria que isso é até uma forma bem suave de colocar, mas tem razão. Sim, eu acho que a Alemanha se tornou bem provinciano. Hegel escreveu uma vez que a única coisa que se pode aprender com a história é que governos e povos não aprendem nada com a história. Sim, é um desdobramento muito trágico, e você tem toda a razão. E se a gente pensar em quantas vezes tentamos de alguma forma entrar em guerra com a Rússia, é assim mesmo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Bom, eu não diria que as guerras napoleônicas foram uma invenção alemã, mas os alemães participaram, ou pelo menos parte deles. E tivemos muitas outras invenções. Na memória, na história, também fizemos muitas outras coisas. Nem quero falar agora sobre a Revolução, mas para tudo isso existem respostas. E a mais importante é, nós nunca chegamos a conhecer de verdade a Rússia. E quando o nosso grande chanceler descreve a Rússia, por um lado, como um país enorme, artístico, e nisso ele até tem razão, um dos grandes países, um país de grande cultura, e por outro lado diz que é um país bárbaro, aí eu me pergunto, de onde ele tira isso, afinal? Ele já esteve aqui de verdade? Já viveu coisas simples por aqui? Por exemplo, já foi ao teatro? Já viu como é jovem o público que vai à ópera? Já foi a algum outro concerto? Já comeu num restaurante? Não, claro que não. Nada disso. Mas um julgamento pronto. Isso ele tem. E todos eles têm. Eu só posso dizer uma coisa. Venham conhecer este país. E aí vocês mesmos poderão julgar. Vocês continuam com esse julgamento inicial ou não? Será que isso não vai provocar algo em vocês, a ponto de pensarem, espera aí, mas agora a situação é bem diferente? E por que a gente fica preso nessa mistura de mesquinhez e preconceitos? A gente precisa medir nossos julgamentos pela realidade
e também pela singularidade que existe neste país. E talvez assim a gente chegue a novas conclusões. Achei isso maravilhoso. Porque, mais uma vez, o que estamos fazendo agora? Falar sempre só com um lado. É algo muito grave. Uma cobertura unilateral, um julgamento parcial, só pode levar a uma catástrofe. Kann eigentlich nur zur Katastrophe führen. Läuft da immer noch Ainda existe essa tentativa de puxar a cultura, a arte e a música para dentro das disputas políticas atuais, como se fossem um lado do conflito. Also, das kann ich hier überhaupt nicht sagen. Also, ich mache Olha, isso eu realmente não posso dizer. No ano que vem, vou apresentar 6 óperas diferentes de Mozart. Vou fazer também o Fidelio. E ainda vou trazer à cena várias outras obras alemãs. Eu me lembro de uma época na Alemanha em que tudo ficou muito ideologizado, de repente. Ficou até um pouco difícil apresentar Tchaikovsky, porque, sinceramente, que loucura. O que Tchaikovsky tem a ver com política? Nada. Aliás, amar Tchaikovsky é, de certa forma, um ato de paz. A gente deveria valorizar a arte russa. A Rússia é um dos maiores países em termos de cultura. E eu só posso dizer que me sinto feliz por poder vivenciar tudo isso aqui. Há poucos dias assisti Guerra e Paz, de Prokofiev. Uma obra celestial, magnífica. E claro, na literatura a gente já sabe o quanto essa obra é grandiosa. Mas agora, poder experimentar também a música é simplesmente incrível. Die Musik dazu zu erleben, ist unglaublich. Gergiev spielt nicht Gergiev não toca mais em Munique. Não pode mais se apresentar lá. Outros artistas russos também não conseguem mais se apresentar no Ocidente. Você mesmo chegou a ser, pelo menos por um tempo, impedido de participar do seu próprio festival. Isso é uma forma de russofobia ou até mesmo de racismo? der Russophobie, des Rassismus gar. Ja, irgendwo ist es irgendetwas, das wir gar nicht näher Sim, bezeichnen de certo modo é algo que a gente nem quer definir com precisão. Porque, na verdade, numa sociedade como a nossa, que se considera tão esclarecida, algo assim simplesmente não deveria existir. Isso não pode acontecer. E quando o Sr. Merz diz que a Rússia também é um país bárbaro, de onde ele tira isso? Ele nem sabe do que está falando. Mas uma coisa é certa, isso é racismo. A gente não pode, de repente, como fez Hitler, falar dos russos e dos eslavos de um jeito tão depreciativo, tão terrível, que só podemos condenar isso todos os dias. E eu também não quero aceitar nenhuma ideia que nos leve de alguma forma a repetir esse tipo de teoria, nascida dos nossos próprios preconceitos, e apresentá-la ao mundo como se fosse algo legítimo. herausgeboren, auch der Welt offenbaren. Neigen Será que algumas pessoas estão voltando a tratar estrangeiros como se fossem inferiores? Menschen zu behandeln? Ja, so, als ich diesen merkwürdigen, Olha, quando eu ouvi essa palavra estranha, bárbaros. Bárbaros vem do grego, barbaros, e originalmente teria a ver com barbas, o que, claro, é uma bobagem. Mas no sentido em que a palavra foi passada adiante, quer dizer pessoas com pouca cultura. E é justamente o contrário disso. Provavelmente num país como a Rússia, onde há tanto teatro, tantos jovens envolvidos com cultura, tanta paixão por museus, por teatro, por música, por ópera, por tudo isso, não dá para dizer uma coisa dessas. Às vezes eu acho que a gente é que devia pensar um pouco sobre o que há de bárbaro entre nós. E olha, tem bastante coisa. was alles bei uns barbarisch ist. Und da gibt es eine ganze Menge. Du sprichst ja hier in Aqui em Moscou você conversa com muita gente, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. Você trabalha com elas, convive com elas, ouve o que tem a dizer. Como elas veem a Alemanha de hoje? blicken Sie auf das heutige Deutschland. Also ich wundere mich eigentlich immer, aber Olha, eu sempre me surpreendo que as pessoas que eu conheço aqui ainda tenham uma visão tão positiva do Ocidente. Mas isso está começando a mudar um pouco. Eu tenho medo de que a gente acabe cristalizando certas ideias e que disso possa surgir um novo conflito, não só no Ocidente, mas também no Oriente. Porque veja, quando o nosso ministro da Defesa diz que a Alemanha precisa ser capaz de ir à guerra, e ele fala isso de forma bem direta em relação ao leste, isso causa tensão. Tem gente aqui que presta muita atenção nessas palavras e que talvez acabe aprovando novos orçamentos para armamentos por causa disso. für Rüstung abnicken. Ich habe mit der leitenden Historikerin Eu conversei com a principal historiadora do Museu Batalha de Stalingrado em Volgogrado há alguns dias e perguntei a ela como lida com o fato de que hoje na Alemanha
há novamente pessoas dizendo coisas como Johann Wadephul. A Rússia será sempre nossa inimiga e precisamos estar prontos para a guerra. E aí ela começou a chorar. Como estão as pessoas com quem você conversa? Wie geht's den Menschen, mit denen du sprichst? Ja, das ist auch ähnlich, wobei wir sagen müssen, Mais ou menos. Mas a gente precisa dizer o seguinte: o Sr. Wadephul, sinceramente, eu nem sei se ele sabe escrever Mozart direito, ou se já leu alguma coisa do Goethe, mas uma coisa eu sei, ele é incrivelmente provinciano. E eu realmente não entendo o que significa deixar pessoas assim entrarem no Ministério das Relações Exteriores. Nós já tivemos grandes mentes lá. Also wir hatten mal große Geister. Essa decadência das elites políticas também é um sinal de decadência da pró-sociedade. Wahrscheinlich. Ich meine, wenn wir die Provavelmente. Quero dizer, se a gente quisesse descrever a era do Ocidente, talvez hoje nem tanto, mas ainda assim, seria também uma era de hedonismo. E o hedonismo na Grécia, na Roma antiga e depois talvez até na Renascença, não só contribuiu para o declínio de cada uma dessas culturas, como praticamente o causou. Niedergang der jeweiligen Kultur nicht nur beigetragen, sondern sie geradezu verursacht. Und wir haben hier heute E hoje a gente teve de novo ataques com drones, inclusive aqui em Moscou. Es sind mehr als 100 Mais de 100 drones foram derrubados durante a noite passada. O que isso significa para você que tem um pé na Alemanha e outro na Rússia? mit einem Bein in Deutschland stehst, mit einem Bein in Russland. Ja, ich finde das ganz schrecklich. Und Sim, eu acho isso realmente terrível. E só posso agradecer a Deus por estarmos neste momento tão seguros aqui na Alemanha e por não haver drones sendo abatidos de repente sobre Hamburgo ou Berlim. Mas isso pode mudar. E a gente precisa fazer de tudo para que isso nunca aconteça. Por isso, na verdade, todos nós somos chamados a agir pela paz e a rejeitar a tragédia de um novo conflito. Não só rejeitar, mas contribuir ativamente para que isso nunca mais volte a acontecer. beizutragen, dass das nie wieder so weit kommen wird. Wie blickt der Musiker Como músico, ser humano e também observador político, Justus Frantz vê o ataque ao Irã. den Angriff auf den Iran? Auch dazu möchte ich meine, ich bin schon ein Eu sou sim um homo politicus, mas sobre o Irã eu realmente não quero dizer nada. Fui maestro em Israel por 12 anos e dessa perspectiva vivi muita coisa. E quero dizer o seguinte: nós como alemães temos, claro, uma responsabilidade especial, assim como também temos em relação à Rússia, embora isso muitas vezes não seja reconhecido. E da mesma forma, temos essa responsabilidade em relação a Israel. Mas preciso dizer, eu rejeito qualquer forma de conflito armado. Acho simplesmente terrível. A guerra não é mais um meio aceitável, não com as armas que temos hoje. Não dá mais para justificar isso. Simplesmente não dá. Das können wir heute nicht mehr argumentieren. Das geht nicht mehr. Wenn man sich die Äußerungen der heutigen Quando a gente ouve as declarações de alguns políticos de hoje, como por exemplo Donald Trump, que diz coisas como vou bombardeá-los de volta à Idade da Pedra, ou vou eliminar uma civilização, isso também é um colapso moral, uma decadência moral. Zerfall, ein moralischer Niedergang. Also, ich finde das Olha, eu acho indescritível o que o Tom disse. E eu penso que a nossa tarefa é ajudar todas as pessoas de um jeito que elas possam se desenvolver, viver de forma culta e espiritualmente inspirada, para que, e volto a esse ponto, o indescritível que é a guerra nunca aconteça. Infelizmente, vivemos numa época em que isso acontece o tempo todo. Leider leben wir in einer Zeit, wo es dauernd stattfindet. In einer Zeit der Kriege. Em tempos de guerra, isso também que o Ocidente está se afastando dos ideais do iluminismo e das ideias do classicismo e da música de concerto clássica. Der Ideen der Klassik und der klassischen Kunstmusik. Natürlich. Letzten Endes ist Claro, claro. No fim das contas, é um sinal. Seja Bach com o amor a Deus. Ele sempre terminava suas obras dizendo: a maior glória pertence ao bom Deus. Isso mostra de um lado humildade e de outro o reconhecimento da verdadeira verdade. E também essa ligação que a arte nos dá, como uma ponte entre todos nós. A música nunca é uma arma. A música é sempre uma ponte. E quando fazemos música, fazemos também por amor às pessoas. Isso é uma grande inspiração. Algo bem maravilhoso. große Inspiration und etwas Was kann O que a música pode fazer em tempos de guerra? Kriege leisten?
Also, ich habe mit Valery Gergiev die Então eu fundei com Valery Gergiev a Filarmônica Jovem Germano-Soviética. Eram jovens que se conheceram ali e de repente criaram harmonia juntos. Todos estendemos as mãos e acreditamos no futuro comum da casa comum chamada Europa. Infelizmente, não fizemos isso muitas vezes. Mas ainda existe a possibilidade de construir a paz quando fazemos música juntos. A gente não atira, a gente cria harmonia, algo realmente único. Harmonie her, etwas Einzigartiges. Em que Orton Bright está hoje? Das Projekt ist die Philharmonie der O projeto é a Filarmônica das Nações. E claro, eu estou procurando maneiras de torná-lo possível. Projetos assim sempre precisam de dinheiro. E sem recursos, sinceramente, não dá para fazer algo desse tipo. Mas seria o maior sonho da minha vida poder me apresentar mais uma vez com essa orquestra fantástica. mit diesem fantastischen Orchester aufzutreten. Como faz, por exemplo, o seu colega maestro Daniel Barenboim com a orquestra West Eastern Divan? Gemacht hat, muss man fast sagen. Ich weiß nicht, ob es noch macht, aber Fez isso, dá para dizer. Não sei se ainda faz. Mas sim, ele estudou bem de perto como a Filarmônica das Nações era organizada. E nós também tentamos fazer música com músicos de Israel e dos países vizinhos. Tocamos algumas vezes com artistas dessas regiões. Mas no nosso caso, talvez a exigência musical fosse bem maior do que a política. Por um lado, era muito importante para a gente juntar pessoas que eram inimigas, mas elas também precisavam tocar num nível altíssimo. Às vezes os ensaios duravam quase 10 horas. Onde é que ainda se vê isso hoje em dia? Isso só é possível quando se tem, de um lado, uma certa capacidade de aguentar o esforço, mas do outro, e isso é o mais importante, um entusiasmo incrível, que vai muito além da própria vida. einen unglaublichen Enthusiasmus, der weit über das eigene Leben hinausgeht. Será que a música pode conseguir reconquistar o espaço público, que em grande parte a gente acabou perdendo aqui na Alemanha para os que incitam a guerra, e trazê-lo de volta para a ideia da paz? Das wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, Isso seria uma possibilidade. Mas eu acho que os alemães precisam, neste momento, de um pouco mais de tempo para entender. E eu espero que esse tempo nos seja dado para que a guerra não seja uma opção. E tudo que se fala e se discute por aí, voltando ao que dissemos no começo, nós constatamos que os alemães e os europeus foram os agressores. Mas eu não me lembro de que os russos realmente... Claro, eles se defenderam, tinham que fazer isso, mas não foram, por iniciativa própria. It's Communist grammar. aber sie waren nicht von sich aus erstmal die Kriegstreiber. Und insofern, also glaube ich, dass Por isso eu acredito que, com a música e com a capacidade de entender o outro, a gente pode realmente alcançar muita coisa. E eu espero que existam pessoas com essa visão ampla, com essa formação cultural, e que vejam nisso também uma missão espiritual, que a nossa arte possa voltar a tocar mais fundo. E que a gente continue entendendo, a arte é sempre uma ponte, nunca uma arma. Nós não somos Goebbels. O que queremos é tocar as pessoas com o coração. Te mente e te michão de paz. mit dem Geist und mit einer Friedensbotschaft erreichen. As pessoas na Alemanha estão neste momento caminhando sonolentas rumo à própria ruína. Also in irgendeiner Form, wenn ich nach Deutschland fahre, im Moment De certa forma, quando eu vou para a Alemanha hoje em dia, tenho a impressão de que borrifaram um pouco de Valium sobre o país. As pessoas aceitam tudo com uma paciência que eu nunca imaginei que fosse possível. Por exemplo, trens de Hamburgo para Berlim que simplesmente não funcionam uma manhã inteira. Antigamente, a gente costumava rir da Itália e achava encantador como os italianos lidavam com bom humor com todos os problemas de uma sociedade que já não funcionava direito. zivilisatorisch nicht mehr funktionierende Gesellschaft hinnehmen. Heute aber, muss ich sagen, erlebe ich das bei den Mas hoje, eu tenho que dizer que vejo isso acontecendo na Alemanha, do mesmo jeito, com um pouco menos de humor, mas no fim das contas com uma paciência incrível. Que não importa se os trens estão sempre atrasados, que não importa se a Lufthansa vive em greve, que tanto faz se uma coisa ou outra já não funciona mais, que tudo vai ficando meio sujo. Tudo isso, eu realmente não consigo entender.
Eu amo essa Ladin e muito voltasse a ser como já foi um dia. Um país pacífico, pacifista, com uma certa ambição em relação ao futuro. Mit einem gewissen Anspruch an die Zukunft. Wie erklärst du dir das Wahlergebnis? Como você explica o resultado da eleição em Baden-Württemberg, em que nas eleições estaduais, 2/3 de todos os votos foram para partidos que defendem a guerra, os Verdes e a CDU? Bei den Grünen habe ich nun. Olha, com os verdes eu tive umas experiências bem estranhas. Eu era muito amigo da Petra Kelly e do Gerd Bastian. E a Petra Kelly chegou a ser presidente dos verdes. Naquela época era um partido pacifista. E hoje é um partido que de alguma forma apoia armas, rearmamento e sei lá mais o quê. Então eu não entendo como é que os membros dos Verdes de repente seguem uma liderança que faz exatamente o contrário daquilo pelo qual o partido foi criado. Por isso essas coisas. Eu nem acompanho muito, tipo os resultados das eleições estaduais. Eu conheço o Cem Özdemir e não acho que ele seja alguém que incite guerra, mas sinceramente não sei. Enfim, não faço ideia. Keine Ahnung, also ehrlich gestanden, das muss ich auch sagen. Ich will mich nicht auch Olha, para ser bem sincero, eu preciso dizer isso também. Eu não quero me pronunciar sobre assuntos dos quais eu entendo pouco. E claro, Baden-Württemberg é muito importante, né? A indústria automobilística alemã está em grande parte concentrada lá. E se ela quebrar, a Alemanha vai acabar se tornando um país muito pobre. Por isso é ainda mais importante que a gente tenha cultura, que a gente tenha arte, que a gente não vire bárbaro, como alguns dizem. A gente precisa continuar oferecendo às próximas gerações aquilo que sempre fez parte da identidade da Alemanha, um grande país de cultura. E isso significa investir em educação melhor e em mais oportunidades para que todos possam participar de alguma forma. Sagt der große Dirigent Justus. O grande maestro Justus Franz disse que a Alemanha é um país onde a gente tem a sensação de que jogaram um balde de calmante sobre a população. E ele faz um apelo a todos nós. A música é uma força que une os povos. Aqui no Contracorrente, mostramos posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Muito obrigado e continue com a gente. Herzlichen Dank und Gerne. bleiben Sie dran.